Bom, pessoal, nós vamos então começar agora o nosso módulo sobre a inferência bayesiana, né? Então esse primeiro vídeo é um vídeo introdutório para a gente entender o conceito, mais ou menos como é que ela funciona. E aí vai ter outros vídeos mostrando como é que usa em filogenia, como é que usa nos programas, como é que calibra, porque é uma análise cheia de calibrações. Bom, um primeiro aspecto aqui interessante, vamos uma breve introdução, né? A inferência bayesiana e a estatística bayesiana são baseadas em um teorema, que é o teorema de Bayes, que tem essa forma aqui, dessa formulazinha, né, que não é uma coisa muito complicada, mas é, né, probabilidade de A condicional a B é a probabilidade de B condicional a A vezes a probabilidade de A dividido pela probabilidade de B, né? A gente vai tentar decifrar isso ao longo do nosso desenvolvimento aqui, principalmente dos primeiros dois vídeos. Bom, a história do Teorema de Bayes é uma história bastante interessante, porque ela foi inventada por um pastor presbiteriano, né, que também era filho de outro pastor presbiteriano, o reverendo Thomas Bayes, e ele publicou só dois livros, um livro de teologia e um livro que lida com certas questões filosóficas e estatísticas. Na verdade, o interesse dele era o campo da lógica, não era o campo da estatística. E ele propôs, mas depois ele não desenvolveu isso e até abandonou o assunto. Mas ele desenvolveu esse teorema mais ou menos, o pessoal estima 1742, alguma coisa assim, mas não tem uma data tão exata. Mas depois ele foi reinventado. O que eu quero dizer? Que outras pessoas chegaram ao mesmo teorema independentemente, propuseram e daí posteriormente se descobriu que esse teorema pertencia já ao reverendo Bayes. Hoje ele recebe o crédito por isso. Né? Mas o Laplace também propôs e tal e também abandonou. Isso veio até o século XX e os estatísticos sempre olharam a questão bayesiana de essas proposições como de maneira meio suspeita, ela não se desenvolveu muito dentro da parte da estatística matemática. E apenas agora, no final do século XX e no século XXI, que as pessoas construíram métodos estatísticos baseados nessas teorias e conseguiram dar uma aplicação legal a isso para problemas, especialmente para problemas que são muito difíceis, que é o que a gente vai ter que entender, porque a busca de uma filogenia é um problema difícil, então isso aqui é um método bom para trabalhar com isso. Bom, o teorema de Bayes ele tem uma definição simples, né? A ideia dele ele é um cálculo de probabilidade, é uma probabilidade de um evento e é baseado em conhecimento prévio das condições ligadas a esse evento. Então, a ideia é que a gente consegue prever se um evento tem maior probabilidade ou menor probabilidade de acontecer, de acordo com certas pré-condições que a gente tem conhecimento. Acho que a ideia do Bayes era uma ideia assim, mais filosófica do que matemática exatamente. Mas isso pode ser levado para uma inferência estatística, considerando aquela ideia do modelo, que você modela o acontecimento dos eventos e tal. E a ideia, talvez, da inferência bayesiana é justamente essa, né? Que, por exemplo, eu tinha um modelo da minha moeda. A moeda eu tinha um modelo que eu achava que era P igual a Q igual a 0,5, 50% de chance de tirar uma cara e de tirar uma coroa. Aí eu faço 5 experimentos e tenho uma quantidade muito grande de caras em todos os 5 experimentos. Então eu vou começar a duvidar, será que essa minha moeda está desbalanceada? Será que ela tira mais cara do que coroa? Né? É uma ideia nessa linha, o que a gente vai estar desenvolvendo aqui. Ele consegue criar dúvidas e trabalhar com os modelos, ao invés de simplesmente a gente ter um modelo fixo e trabalhar com as verossimilhanças derivadas daquele modelo, como a gente fez nas nossas análises de verossimilhança. Agora eu estou preocupado se o modelo está correto também. Então vocês vão ver quando a gente for trabalhar com filogenia, a gente tem que definir qual é o tipo de modelo, mas os parâmetros vão ser adaptados durante a busca da topologia. Então, a gente vai achar uma topologia e achar também
os valores dos parâmetros do modelo simultaneamente. Isso a gente vai ver como isso se dá matematicamente dentro dos programas. E a ideia agora, então, é que a gente consegue mudar as probabilidades de alguma coisa com base num determinado grau anterior de crença que você tinha naquilo, tá? Eu vou dar dois exemplos, pelo menos, né? Mas antes a gente vai formalizar a partir do teorema de Bayes em si, né? Então, o teorema de Bayes, ele trabalha com alguns elementos, né? Vamos entender isso. E a ideia dele é que você tem um recálculo das probabilidades baseadas em observações. Então, como eu falei para vocês, eu tinha lá uma probabilidade P igual a Q igual a 0,5. Aí eu realizo alguns experimentos. E agora eu vou recalcular o meu modelo para ter, talvez não seja P igual a Q igual a 0,5. Então, do ponto de vista estatístico, ele trabalha com uma distribuição que a gente chama de anterior e uma distribuição que ele chama de posterior. E a ideia é que eu tenho uma probabilidade ou uma distribuição de probabilidades. Veja que esse teorema consegue converter uma distribuição estatística em outra, né? Então a ideia aqui, eu tenho uma distribuição de probabilidades anterior, eu vou levar em conta alguma coisa e vou produzir uma outra distribuição de probabilidades, ou seja, ele transforma uma distribuição em outra. Como é que ele faz isso? A gente usa uma coisa que vocês já conhecem, que é uma função de verossimilhança. Aqui então vão entrar os seus dados, né? Que são os experimentos. Então a ideia assim, básica disso é que de uma distribuição anterior e comparando isso com a verossimilhança dos eventos em diferentes observações dos meus dados, eu consigo recalcular essa distribuição aqui alterada, tá? Ajustada. Então ele ajusta essa distribuição com base nas observações e muda um pouco aqui a distribuição de probabilidade. Para isso entra ainda esse termo aqui, ó, a gente vai ver ele na implementação, que é chamado de probabilidade marginal dos dados. Isso aqui é uma coisa bem complexa, porque isso daqui, olha, é uma integral que somaria todas as verossimilhanças de todos os eventos possíveis. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma árvore lá, com uma topologia, que eu vou calcular a verossimilhança para usar aqui no meu cálculo durante a minha análise. Em teoria, eu teria que saber qual é a soma de todas as verossimilhanças possíveis de todas as árvores possíveis. Imagine que esse negócio que não vai dar para calcular. Então, lá na frente, a gente vai ver como é que a gente trabalha com um algoritmo que não depende desse valor aqui, porque esse valor aqui implicaria que você conhecesse todas as árvores disponíveis em uma busca de filogenia e soubesse a verossimilhança de todas elas. Mas ainda, sem sair dessa fórmula aqui, a ideia dessa fórmula aqui então é o seguinte, para você passar esta distribuição anterior para a distribuição posterior, eu utilizo uma razão entre qual é a probabilidade do evento que eu estou observando em relação à soma das probabilidades totais, tá? Então, vamos imaginar assim, se voltasse naquele exemplo do dado, seria mais simples, porque eu poderia ter assim, olha, eu tirei aqui 10 coroas. E agora eu quero saber qual que é essa verossimilhança de 10 coroas representa em relação à soma de todos os resultados possíveis, que seria 10 caras, 0 coroas, 1 cara, 9 coroas, 2 caras, 8 coroas, 3 caras, 7 coroas e assim por diante, tá? Então você vê, se fosse no exemplo de cara ou coroa, a gente conseguiria calcular isso daqui. No caso da filogenia, não vai dar certo, porque a gente já sabe que tem tantas topologias diferentes que a gente teria que saber a verossimilhança para somar aqui embaixo, quanto tem estrelas no universo. Então não ia dar certo a aplicação direta desse teorema, a gente vai ter que aprender um outro algoritmo, que se chama algoritmo de Metropolis-Hastings, que consegue fazer um signal nesse termo aqui de baixo.
Eu vou dar dois exemplos ainda para a gente entender a lógica disso do ponto de vista das distribuições, né? Então, a primeira coisa que eu falei para vocês, olha, esse é um método que transforma uma distribuição em outra coisa. Então, o que vai acontecer na prática é uma coisa desse tipo aqui, tá? Eu peguei um exemplo aqui, ó, que é bem atual, que a gente consegue aplicar aqui no nosso cotidiano, que é o seguinte, olha, eu tinha uma crença de uma parte da população que dizia que tinha um político honesto, né? Então eles acreditavam que o nível de corrupção ia ser essa distribuição aqui vermelha, era a crença deles essa distribuição em vermelho. Aí começaram a aparecer vários fatos na mídia, na internet, né? Que correspondem a essa distribuição azul aqui, né? Então isso aqui é o que as pessoas acreditavam antes da eleição, e isso aqui é o que a gente enxerga hoje dos fatos que estão acontecendo. Aí, esse pessoal que acreditava aqui no político honesto, eles ficam meio em dúvida, aí eles começam já a não acreditar tanto, aí eles ficam aqui no meio do caminho. Mas também, como eles são muito teimosos, e eles já tinham essa crença anterior, e as pessoas são difíceis de mudar de ideia, então elas também não conseguem enxergar essa probabilidade aqui da direita. Então elas ficam num negócio aqui no meio do caminho, que é um compromisso entre essa distribuição que elas imaginavam e o que está aparecendo, que todo mundo está vendo. E elas ficam no meio do caminho, fica uma coisa assim, né? Na prática, no que a gente está vendo no nosso dia a dia, esse negócio aqui, elas tendem a correr de novo aqui para a esquerda, elas tendem a não ficar nessa coisa do meio do caminho, porque se inventa maneiras de tentar puxar essa distribuição aqui posterior cada vez mais para a esquerda, né? Bom, eu vou mostrar um outro exemplo para vocês ainda, que é um exemplo interessante, que demonstra como é que o conhecimento de um fato, de uma observação, pode alterar o balanço de probabilidades de algum evento, né? Então, o exemplo 2 é um exemplo bem conhecido e ele é interessante. Ele é chamado Problema de Monty Hall e ele é baseado num programa de TV que passava na Inglaterra. E o programa de TV ele funcionava da seguinte maneira. O apresentador apresentava três portas, tá? Três portas fechadas. Depois que o cliente, a pessoa que estava fazendo o teste lá no programa escolhia uma das portas, o apresentador abria uma das portas e aí dava a opção da pessoa manter a escolha naquela porta que ela estava ou mudar para outra, né? Lembre que na hora que ela for escolher, só sobra mais uma para ela trocar, porque o apresentador abriu uma das portas, né? E o resultado final é o seguinte: se a porta que a pessoa escolheu der um carro, ela ganha um carro. E se der bode, ela deu bode, né? Eu não sei se é daí que vem aquela expressão de falar assim, ih, deu bode, né? Talvez seja disso daqui, né? Então a ideia é o seguinte, olha, a pessoa escolhe, por exemplo, a porta 1. Aí o apresentador mostra essa porta A ou B aqui, né? E que é um bode. E agora dá a opção para a pessoa ficar na mesma porta ou trocar para outra porta. Só sobraram duas portas, né? A resposta intuitiva, se eu perguntar assim para você, mas e aí, vale a pena a pessoa trocar ou não vale a pena a pessoa trocar? Quando eu fazia isso em sala de aula, todo mundo dizia assim, não, é 50%, porque se você está numa porta, ela pode ter o carro ou o bode, e a outra porta pode ter o carro ou o bode, então se você ficar na mesma ou mudar para outra, sua chance deve ser 50%, porque uma das duas portas vai ter o carro, né? Só que não é o que acontece, tá? Esse senso comum em termos de probabilidade aí não funciona nesse problema. A gente vai ter uma ideia que é mostrar por quê. Olha, quando o apresentador abre uma das portas, ele já não tem a opção de abrir o carro. Ele tem que abrir um dos dois bodes, certo? E aí, o que acontece? Se a pessoa tinha escolhido a porta correta, que era o que estava aqui na posição 1,
E aí o apresentador teria que abrir a porta A ou a porta B. E se você trocar nesse caso, né, você perde. E tem duas maneiras de você perder. Porque se o apresentador abriu essa, você poderia perder. Se o apresentador abrir A, você trocar para B, você perde. E se o apresentador escolher B e você escolher A, e aí você trocar para A, você perde também, né? Já se você tivesse escolhido um bode, e aí ele é obrigado a revelar o outro bode. Então, se você escolher A, ele tem que revelar B. E se você trocar, você ganha. E se você tivesse escolhido o bode B, ele é obrigado a revelar o bode A. E aí você trocou, você ganha. Então, o que acontece? Porque você pode escolher 3 portas e em 2 terços dos casos você tem chance de escolher o bode, porque o carro só está em 1 terço. Isso força o apresentador a escolher, a ficar limitado na quantidade de bodes em 2 terços dos casos. E, portanto, se você trocar de porta, você tem 2 terços de chance de ganhar e não 50%. Então, nesse programa aqui, nessa proposta do sistema dos bodes e dos carros, sempre que a pessoa, que o apresentador revelar uma porta, a melhor escolha é você pedir para trocar, porque aí você tem 2 terços de chance de ganhar o carro, ao invés, e se você ficar na mesma porta, você tem apenas 1 terço de chance de ganhar o carro. Então a ideia é o seguinte, quer dizer, eu tinha uma crença inicial, né, de que seria talvez 50% a chance aqui, porque tenho 2 portas, então eu vou trocar ou não trocar, mas na verdade, devido à limitação da maneira como o apresentador vai escolher a porta, e isso vai contar um dado, porque ele revelou uma das portas, o balanço de probabilidade passa de 50% para 66%, no caso de você trocar. Esse aqui é um caso interessante, então, dessa ideia do como é que o senso comum é afetado pela ideia da observação. Você já observou o cara abrindo a porta, então agora se você pelo menos entender como esse processo funciona, você saberia que trocar de porta seria muito mais vantajoso do que ficar na mesma porta. Bom, então esse aqui é o término do primeiro vídeo. A gente vai ver depois, em seguida, vídeos lidando com como é que a gente vai utilizar isso daqui dentro de um contexto de filogenia.